Olá, seguindo a nossa reflexão a respeito da campanha da fraternidade, deste tema que ela nos propõe no ano de 2023, a respeito da fome, pensamos na segunda atitude de Jesus no texto da multiplicação dos pães, que é ir de encontro à fome daquela multidão e de oferecer-lhe pão. Este texto provocativo e iluminador das diretrizes da ação da comunidade de fé e de cada indivíduo chamado por Jesus a ser neste mundo uma extensão de sua missão, deveremos pensar, portanto, de que forma é possível transformar as realidades que agravam as situações de fome e de miséria, que geralmente estão intimamente ligadas, e transformar este mundo e esta sociedade em realidade mais próximo do desejo do Senhor e do seu reino. A comunidade cristã propõe, desde um ponto de vista social, 4 princípios que são fundamentais e norteadores da ação evangelizadora e, sobretudo, da ação missionária da comunidade de fé. Estes 4 princípios que a doutrina social da Igreja nos propõe são como luzes que iluminam a nossa ação e tornam possível a cada um de nós e a cada comunidade e a cada organismo social alguma ação que faça com que essas realidades de injustiça e de morte deixem de existir e que o ser humano possa viver conforme desejado por Jesus, dignamente e com uma vida em plenitude. Em primeiro lugar, portanto, a doutrina social da Igreja propõe o princípio da dignidade inviolável da pessoa humana. Como já dissemos em outro momento, segundo a narrativa da criação, o ser humano, o homem e a mulher, foram criados à imagem e segundo a semelhança de Deus. Esta característica que o próprio Deus inscreveu na natureza humana é inviolável e inevitável. As condições históricas, geográficas, sociais, culturais são passageiras, são circunscritas, mas, ao contrário, a condição que nos confere a dignidade de ser filhos de Deus, criados por Ele, segundo a sua semelhança e conforme a sua imagem, não pode passar. É uma condição com a qual nascemos e que carregaremos até o fim dos nossos dias. Esta realidade profunda e radical tem 2 dimensões. A primeira, que diz respeito a como nós vemos o nosso próximo. Todas as pessoas são dotadas de dignidade, independente do estado em que se encontrem. Em situações as mais vergonhosas possíveis, ainda resta o elemento da dignidade. Ainda que a vida daquela pessoa não pareça útil à sociedade e, sobretudo, a uma sociedade de produção, a uma sociedade de lucro, ainda assim, esta pessoa é constituída de dignidade. Em segundo lugar, se num primeiro reconhecemos a dignidade das pessoas, em segundo lugar, é preciso agir para que esta dignidade não seja ofuscada pelas situações de vulnerabilidade. E neste aspecto que a campanha da fraternidade nos propõe, sobretudo no tema da fome, que a fome não roube do ser humano a sua dignidade.
De que forma poderíamos falar de uma dignidade inviolável do ser humano quando, em muitos lugares, a despensa é o lixo? Quando os aterros sanitários ou os lixões são um lugar onde muitas pessoas encontram o que comer? Como é possível falar em dignidade pensando nestes aspectos, sobretudo para as pessoas que vivem em situação de rua? Ou depois, como podemos falar que o ser humano é dotado de uma radical dignidade que foi dada por Deus, se junto à fome do corpo, as nossas culturas e as nossas sociedades adicionam tantas outras fomes? A fome de sentido, não poderíamos deixar de citar que a cada dia que passa, parece que as situações de tristeza profunda, de melancolia radical, façam com que a abundância de bens não consiga saciar o interior dos nossos jovens, dos nossos idosos. Ou ainda, a fome de companhia e de cuidado. E aqui poderíamos pensar, conforme as provocações feitas pelo Papa Francisco, nas pessoas idosas que a cada dia que passa têm sido mais e mais descartadas, deixadas à margem, isoladas do mundo. Isso não é, de alguma forma, fome? Ou se não, pensar também na fome da liberdade. Como é possível pensar que o ser humano é dotado de uma dignidade inviolável dada por Deus, se ele não tem o aspecto da liberdade? Tampouco de ir e vir. Liberdade de consumir cultura, de consumir beleza. Se a fome do corpo nos assola e nos causa feridas profundas àqueles que estão submetidos à situação de vulnerabilidade, tanto mais quando esta fome está associada às outras fomes que diminuem, que dilaceram e que ofuscam a dignidade dada por Deus a cada um de nós. Em segundo lugar, um segundo princípio proposto pela doutrina social da Igreja é pensar em uma sociedade motivada pelo bem comum. E aqui poderíamos pensar naquilo que já foi dito num outro momento, da cultura do indivíduo, da indiferença, que não reconhece o corpo social como um agrupamento comum, como um espaço de exercício de comunhão, mas, ao contrário, de disputa e de rivalidade. O princípio do bem comum reza a esta sociedade marcada pela violência, marcada pelas disputas, sobretudo pelas disputas alimentadas pelo poder desmedido, pelo poder viciado, não movido pela virtude, mas pelo vício, que pensemos no coletivo, naquilo que é nosso, que pensemos no organismo social como um convívio que pressupõe aquela dignidade do indivíduo agora pensada socialmente. Neste sentido, sob o tema da fome, de que forma o alimento chega aos espaços que estão mais distantes, que são marginais? Ou de que forma o alimento chega aos grandes centros urbanos que não têm acesso aos espaços onde nascem os alimentos, à natureza?
Tudo isso é pensar nos bens que estão a serviço do bem comum. Aqui poderíamos fazer menção também, ainda no princípio do bem comum, naquilo que o próprio texto da criação também nos apresenta. Quando Deus cria todas as coisas, dá a elas nome, confere a elas dignidade e coloca nas mãos do homem a responsabilidade de cuidar desta criação, ele também dispõe ao homem aquilo que é próprio da sua vocação. De alguma forma, a relação que o ser humano tem com a criação de Deus é a mesma relação que Deus tem para com a sua criação, ou seja, uma relação de doação. Muitas vezes motivados pela máquina do consumo, não percebemos que os dons que Deus dispõe diante de nós, esta casa comum na qual estamos, são dons colocados à nossa disposição para o nosso bem e para o bem das pessoas que estão ao nosso redor. Cada um destes dons está destinado por vocação a corresponder ao bem do ser humano. A este bem individual, mas, sobretudo, ao bem coletivo, ao bem da família humana, ao bem dos irmãos e das irmãs na fraternidade que Deus propõe à sua família, que Ele chama e que Ele ama, que Ele reconhece como povo e que Ele quer que não esteja dispersa, que não esteja vulnerável, mas em perfeita harmonia e convivência. Um terceiro princípio proposto pela doutrina social da Igreja é o princípio chamado de subsidiariedade. Neste princípio, nós reconhecemos que a sociedade está constituída de camadas e que essas camadas têm, por um lado, uma responsabilidade que é própria do lugar em que estão e, em segundo lugar, uma responsabilidade para com as outras camadas, seja as de aspecto inferior, seja as de aspecto superior. De maneira muito clara, o que isso significa? Há uma responsabilidade que é própria da família. Há outra responsabilidade que é própria do município. Há outra responsabilidade que é própria do Estado, outra da nação. E estas responsabilidades não podem ser delegadas. O Estado não pode exercer a responsabilidade que é própria da família, e a família não tem condições de exercer a responsabilidade que é própria do Estado. Mas o Estado tem como obrigação, como um dever ético, moral e teológico, segundo o princípio da subsidiariedade, de oferecer condições à família para que consiga corresponder à sua função. Neste sentido, pensar o tema da fome, iluminado pelo trecho evangélico proposto pelo Evangelho de Lucas, na expressão de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer, é pensar que o Estado tem obrigação moral de criar políticas públicas que vão de encontro à vulnerabilidade dos homens, mulheres, crianças, idosos em situação de instabilidade alimentar, nas variadas formas que a fome se apresenta. Do mesmo modo que a família, o indivíduo tem responsabilidade para com o ambiente que os envolve. Quantas vezes usamos do nosso tempo para olhar não apenas
para a nossa necessidade, mas para a necessidade daquele que está ao nosso lado. De que forma isso se apresenta para o indivíduo, para a família, para o município, para o Estado e para a nação? São discutíveis as formas. Como agir? De que forma construir mecanismos que vão de encontro a essas vulnerabilidades? São discutíveis. No entanto, o imperativo não pode deixar de existir. Todas as instâncias sociais, desde o indivíduo e a família, como células principais da sociedade, às estruturas políticas do Estado, todos temos responsabilidade para com aqueles que têm fome. Em quarto lugar, é preciso pensar no princípio da solidariedade. Este ser humano criado por Deus é constituído de dignidade, e é um pressuposto desta dignidade que ele tenha como se alimentar. Do pão que sacia a fome, do pão do sentido que sacia o desejo profundo de viver. A partir desta dignidade, nós somos responsáveis pelo bem comum, na convivência social em que estamos inseridos. Afinal, o ser humano não foi criado para ser só, mas ao contrário, para constituir relação. Pensar no cristianismo é pensar em um Deus trinitário, em um Deus relação, em um Deus que nunca está só. Da mesma forma, o ser humano é chamado a criar laços como os de Deus, laços de amor, laços que oferecem vida, laços que constituem vida. Em terceiro lugar, pensar que esses laços nos provocam, nos movimentam e se tornam para nós um mandato de responsabilidade nas diversas instâncias, seja enquanto indivíduos, seja enquanto família, seja enquanto cidadãos e cidadãs, seja enquanto agentes pastorais nas nossas comunidades, seja enquanto agentes políticos e sociais. Todos somos dotados de uma responsabilidade associada à condição que temos de ser neste mundo agentes de mudança. E para isso, resta-nos o princípio da solidariedade, que nada mais é do que um espelho dessa ação de Jesus, desta vocação que provoca e que movimenta constantemente o agir de Jesus. Jesus não consegue viver senão indo de encontro àqueles que precisam da sua palavra e da sua ação salvadora. Que a campanha da fraternidade, portanto, seja para nós, enquanto indivíduos, para nós, enquanto comunidade cristã, paróquias, comunidades, dioceses, arquidioceses, Igreja do Brasil e Igreja do mundo, este luzeiro de inspiração, que nos faça reconhecer a nossa responsabilidade para ir de encontro àqueles que estão em situação de vulnerabilidade, nas diversas possibilidades de ir de encontro. Que não nos falte a consciência do coletivo, da comunhão, da vida fraterna. Que não nos falte, no profundo do nosso coração, esta provocação de Jesus. Dai àqueles que precisam, vós, o que comer. Diante das nossas mãos, nós temos, às vezes, muito menos que 5 pães e 2 peixes. Às vezes, diante de nós, parece existir uma situação irremediável. Mas o que havia de diferente
naquela multidão que teve fome na narrativa dos pães, e naquele corpo de discípulos que tinha tão pouco, era a presença constante do Senhor, que transforma mesmo o pouco que temos para oferecer em muito. Que o Senhor nos conceda essa graça de sermos neste mundo um pouco do que Ele foi, um agente de transformação e de salvação. Que não nos falte a ousadia profética de denunciar estes espaços que alimentam a fome e ofuscam a dignidade. Que não nos falte a ousadia do Senhor de salvação. Que não nos falte o incômodo do Senhor, que não tem paz, enquanto este mundo não seja um reflexo do seu reino. Peçamos ao Senhor que não falte pão a quem tem fome e que não falte justiça, desta fome de justiça, a nós que temos pão.